na sala de coletivas. Pronto aqui para fazer a primeira pergunta para o técnico Paulo Souza. Paulo, muito boa noite. Aqui é da Flá TV, Marina Damas. Queria que você falasse um pouco sobre essa vitória super importante aqui no Maracanã, com a torcida, num clássico, a terceira virada na temporada aqui do Flamengo, para dar continuidade aí na sequência de trabalho, oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil e toda a sequência do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite. Não, sobretudo esta sinergia que houve praticamente durante todo o jogo da nossa torcida com a nossa equipa, sem dúvida é marcante, não só as viradas, mas porque eu acredito que elas ganham campeonatos, não ganham só jogos, mas ganham campeonatos, pela experiência que tenho. E quanto mais conscientes formos no todo, a nossa torcida, ou seja, além de sermos maiores, sermos melhores do que o todo, não tenho dúvidas que vamos ganhar títulos, ou sobretudo vamos ser muito mais consistentes nas vitórias na história deste grandíssimo clube. Depois há episódios, há dados marcantes na dificuldade que temos de ganhar a este nosso adversário, pela forma como se aplicam sempre nesse mesmo jogo, e hoje conseguimos ultrapassar esses mesmos dados. Por isso, feliz pelos rapazes, porque continuamos a dar consistência, sobretudo ao resultado. Alguns momentos bons, outros não como nós gostaríamos de ter durante o jogo, mas isso faz parte do processo para podermos continuar a crescer, mas sobretudo ganhar. Paulo, boa noite, Caio Mota, Globo Esporte. Acho que a gente tem dois personagens hoje que precisam ser falados sobre eles, né? O Hugo, eu te perguntei aqui na terça-feira quando ele falou. Hoje não, já tem vindo a ser falados bastante. Então, mas hoje falar na boa, né? Os dois muito bem. Hugo, eu te perguntei na terça depois de uma falha, venho te perguntar novamente a respeito desse processo, da convicção que você tem na escolha nele. E preciso falar também do Andreas, que já vem numa sequência boa, e agora falta um mês para o fim do contrato dele. Obviamente a sua opinião pesa muito. Você conta com o Andreas para o restante da temporada inteira? Ou isso você deixa na mão da diretoria? Como é que você encara essa situação, já que ele está crescendo agora tão pertinho do fim do contrato? Não, é claro que pesa, e de todos aqueles que nós temos, gostaria de ter essa mesma continuidade. Já foi expressa ao Bruno, já falámos sobre isso. Claro que não depende só de nós, depende do jogador, depende do clube, do seu clube também. Por isso, são dois jogadores que trabalham todos os dias e faz parte exatamente desses processos, estarem prontos para poder ajudar a nossa equipa, o Flamengo, a ganhar. E já, sobretudo, no jogo contra a Católica, o Andreas faz um jogo extraordinário, para mim um dos melhores, sem dúvida, e hoje foi determinante, como o Hugo, mas sobretudo foi determinante, e o que tem vindo a ser determinante é a capacidade que a equipa tem de procurar ser feliz. E nós temos estado a trabalhar consistentemente para podermos ser felizes, e hoje, com esta sinergia que eu falei inicialmente, conseguimos ser felizes, e se conseguirmos manter essa mesma sinergia, com certeza vamos estar muito mais próximos de ganhar títulos importantes. Boa noite, Paulo. Raina Meirelles, da Rádio Ativa FM. São duas perguntas, na verdade. Foi uma vitória até um pouco sofrida ali no finalzinho, né, onde o Flamengo passou um certo sufoco, o Hugo salvando. Eu queria saber de você se, apesar da vitória, o que você acha que tem para mudar aí para as próximas partidas, e também a respeito da zaga. Hoje você optou por deixar o Pablo de fora. Eu queria que você explicasse também. Obrigada. São características diferentes, queremos contar com todos. O Fabrício Bruno também está a recuperar bastante bem, vai com certeza nos ajudar, assim como o Gustavo, também está muito próximo do retorno, como o Léo tem vindo, porque não tem a ver só com o jogo, mas tem a ver com a capacidade de entrega que tem nas sessões de treino, para poder manter níveis elevados. Por isso, todos eles são muito importantes.
Pois a primeira pergunta, peço desculpa. Sim, o que nós temos que melhorar, há momentos em que quando baixamos o bloco defensivo, não podemos baixar a intensidade dessa mesma agressividade no bloco. É algo que temos vindo a trabalhar, o pouco que conseguimos nas sessões de treino, para podermos continuar a ser agressivos, mesmo com um bloco mais baixo. Não tem que ser permissivo. Mas tem a ver com o próprio jogo, tem a ver com as emoções deste jogo, o que é que este jogo implica, e depois, ao mesmo tempo, de termos maior controle do espaço que temos pela frente, quando baixamos o bloco, para podermos ser mais determinantes nos contra-ataques, de forma a podermos fazer golos, porque temos essa capacidade, temos mais espaço pela frente, mas não podemos ser tão frenéticos. Temos que ter a consciência de podermos chegar à baliza adversária com muito mais espaço em transições ofensivas, mas efetivos, quer dizer, marcarmos, para podermos depois ter um maior controle do jogo e do resultado. Paulo, boa noite. Sérgio Lobo, Sport TV. Me permita voltar ao tema Hugo, que você foi jogador de linha, a gente sabe muito bem que muitas vezes a primeira bola, sendo um jogador de linha, errático ou não, o jogador sente. E hoje foi muito claro para mim, pelo menos acompanhando o jogo, que a primeira defesa que o Hugo fez, que ele recebeu aplauso do torcedor, ele ganhou confiança. E a segunda, ele teve o nome gritado. E aí eu acho que se o Fluminense tentasse 500 bolas, elas não iam entrar. Porque ele ganhou confiança durante as defesas que ele fez, porque ele passou isso para o time e também para o torcedor. Eu queria saber de você, se você teve essa percepção também, e se pelo trabalho do dia a dia, como é que ele está? Como é que está o Hugo? Vocês devem ter um trabalho mental com ele, emocional, para saber como é que ele está vindo para essas partidas, porque o seu trabalho, tendo mantido ele, tem sido muito importante, acredito eu, para o que ele vem desempenhando. Quando se ganha, realmente as coisas mudam mesmo. E convido também, em todos os outros jogos, em relação ao Hugo, os inícios que ele teve durante o jogo, os momentos das defesas que ele teve no próprio jogo, também demonstravam essa confiança. A sinergia tem sido um pouco diferente, tem sido um pouco distinta. Por isso é o que eu falei, não tem a ver só com o Hugo, tem a ver com qualquer jogador. Porque, para além de sermos maiores, se formos melhores e entendermos, tivermos essa consciência, com certeza vamos retirar o máximo de qualquer elemento que vai estar no campo. E depois é um processo. Há uns que, por vezes, pode demorar um pouco mais de encontrar essa mesma sinergia. Vou dar um exemplo assim, até porque foi bem recente, do Vinícius Júnior, que ontem foi campeão na Champions, com o gol dele, e que quando chega ao Real é super criticado, onde o seu presidente lhe deu essa mesma força publicamente, ou seja, este é um jogador para ficar, é um jogador que acreditamos, e ontem fez o gol da vitória. Ou seja, todos têm o seu processo, todos têm o seu tempo. O importante é acreditar, trabalhar bem, e ele, como todos, tem vindo a trabalhar cada vez mais. Somos cada vez mais como equipa humildes, solidários, temos talento. Vamos ter que melhorar. Há muita coisa para melhorar. Não tenho dúvidas. Agora, esta sinergia ganha campeonatos, ganha taças, e com certeza nós temos que fazer a nossa parte, como temos vindo a trabalhar, mas quando estivermos bem unidos, não tenho dúvidas que vamos ser muito fortes. Boa noite, Paulo, tudo bem? Sidão Marinho, da Litoral News. Queria voltar no assunto da pressão que o Flamengo tem sofrido no segundo tempo das partidas. Abaixar esses blocos defensivos é por conta da questão física do seu time, que cansa dentro de campo, uma opção técnica que você acredita que é o melhor para a equipe do Flamengo? Aproveito o gancho para perguntar sobre o Mateuzinho, que você tirou ele de campo para botar o Isla. Ele sentiu algo físico, porque era um jogador que estava bem na parte defensiva, fazendo bons cortes na partida de hoje. Obrigado. Sentiu e saiu. Como sentiu já o Arrasca, que temos muita necessidade dele. Ele nestes últimos 3 jogos tem sentido também. Daí não ter a mesma frescura e a mesma capacidade para poder dar à equipa aquilo que precisa.
E muitas das vezes tem um pouco com a capacidade que nós tenhamos de pressionar alto, de termos mais tempo de posse. Nem sempre isso acontece nas segundas partes. Houve segundas partes bem boas, e uma delas, por exemplo, foi com a Católica. E se verificarem em termos físicos os últimos minutos, há jogadores que correm bastante porque têm mais espaço para correr pela frente. Só que temos que temporizar, temos que saber ter mais controle, mas é um momento de melhora, de entendimento, de termos capacidade de poder ter mais tempo bola, de podermos empurrar o adversário mais para trás, onde nos permite trabalhar, ter capacidades de maiores números de circulação, mais tempo de circulação, que nos vai beneficiar o momento defensivo, porque a nossa equipa, sobretudo, procura defender mais em transições defensivas do que em organização defensiva. Por isso, procuramos defender sempre o mais alto possível, e quando isso não acontece, pois temos vindo a querer melhorar e a trabalhar de forma a melhorarmos o nosso bloco baixo, também defensivo, que nos passa a permitir contra-atacar também, e isso vamos com certeza melhorar. Boa noite, Paulo. Guilherme Xavier, do Coluna do Fla. Eu queria justamente comentar sobre essa sinergia que você falou, especialmente num clássico, né? O Flamengo vinha de uma sequência negativa contra o Fluminense, já eram 5 partidas sem vencer, e hoje venceu com o apoio da nação, gritos ao Hugo, ao Andreas. Essa vitória pode significar uma virada de chave para o Flamengo e para você no trabalho com uma pressão menor? E, se sim, o que ele influencia nessa sequência da temporada? Pegando nas suas palavras, para mim não tem a ver com virada, tem a ver com consistência, e nós estamos a trabalhar arduamente todos os dias, individualmente e coletivamente, para que essa consistência esteja presente. E, repito, com essa mesma sinergia, com certeza vamos ter muito mais capacidade de podermos alargar essa consistência.